Você já parou para pensar que existem países inteiros funcionando sem uma moeda oficial? Pode parecer loucura, mas é verdade. Enquanto a gente aqui no Brasil discute a alta do dólar e o preço da gasolina, existem nações que simplesmente decidiram viver sem imprimir dinheiro algum. E não, isso não quer dizer que estão na miséria. Pelo contrário, algumas possuem economias mais estáveis que muitos países ricos. A verdade é que quase ninguém fala disso. Afinal, fomos treinados para acreditar que toda nação precisa ter uma moeda para controlar sua economia. Mas e se eu te disser que isso é só mais uma daquelas ideias que repetem por aí, sem questionar? Tem gente pagando contas, fazendo compras no mercado, fechando negócios milionários, tudo isso com moedas que nem são do próprio país. E o mais chocante, isso funciona, às vezes, até melhor do que com moeda própria. Hoje, você vai conhecer esses países e descobrir como é possível viver, negociar, exportar, crescer e até prosperar sem ter uma moeda oficial. Um conhecimento raro que quase ninguém compartilha, mas que pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro, a economia e o mercado global. E te garanto, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para o real, para o dólar ou para o euro do mesmo jeito. E o que é uma moeda oficial? Uma moeda oficial não é só um pedaço de papel ou uma imagem no aplicativo do banco. Ela é o símbolo máximo de autoridade econômica de um país. Quando um governo cria sua própria moeda, ele não está apenas imprimindo dinheiro, está ditando as regras do jogo: inflação, juros, reservas, comércio. Ter uma moeda oficial é como ter o apito na mão. O Estado decide quando começa o jogo e quando marca a falta. Mas e quando esse apito não existe? Alguns países abriram mão disso por questões políticas, econômicas ou até por sobrevivência. O curioso é que, mesmo sem uma moeda oficial, essas nações ainda têm mercados funcionando, pessoas fazendo compras e contas sendo pagas. Elas simplesmente usam moedas de outros países como o dólar, o euro, o shekel e até Bitcoin. É como alugar o volante do carro, mas continuar dirigindo do seu jeito. Só que essa escolha tem preço. Ao usar a moeda de outro, perde-se o controle das engrenagens internas. Não dá para regular a inflação nem ajustar os juros conforme o seu mercado pede. É como tentar remar um barco sem ter controle sobre a correnteza. Mas para quem entende isso, essa aparente desvantagem pode ser usada com sabedoria. E aí surge a pergunta: que países escolheram viver assim? Vamos começar com o Kosovo. Esse jovem país dos Balcãs ainda nem é reconhecido por todo este mundo, mas já roda sua economia usando o euro. Detalhe, sem fazer parte da União Europeia. É como alguém que dirige um carro emprestado, mas sem permissão para abastecer. Sem moeda oficial própria, o Kosovo também não tem controle sobre inflação ou juros, mas a vida segue. Salários são pagos, compras são feitas e o comércio local não para de girar. O Panamá é outro caso curioso. Desde 1904, o país abandonou qualquer tentativa de emitir papel moeda e adotou o dólar como moeda dominante. O balboa até existe, mas só como moeda metálica. Resultado? O Panamá tem uma das economias mais estáveis da América Latina. Imagine só, em tempos em que vizinhos lutam contra a inflação, eles estão nadando tranquilos em águas dolarizadas. Mas nem tudo são flores. O país perdeu a capacidade de reagir com política monetária própria. Na Palestina, a coisa é ainda mais intrigante. Por lá convivem 3 moedas: shekel israelense, dinar jordaniano e dólar americano. Já pensou ir ao mercado com um tipo de dinheiro e receber troco em outro? Essa mistura reflete não só a instabilidade política, mas também a complexidade econômica da região. E mesmo com tantas limitações, o povo resiste, o comércio pulsa e a economia informal floresce. Um exemplo claro de que criatividade também vale como moeda. Agora vem Liechtenstein, um microestado europeu que parece cenário de conto de fadas. Cercado pela Suíça e pela Áustria, ele simplesmente resolveu adotar o franco suíço como moeda oficial. Não tem banco central, não imprime nada e tá tudo bem. Aliás, tão bem que o país tem um dos maiores PIBs per capita do mundo. É aquele típico caso de "para que complicar se já existe uma engrenagem que funciona?".
E falando em engrenagem, Mônaco também entra nessa dança. Um dos lugares mais luxuosos do planeta, com cassinos dignos de 007, usa o euro, mas sem sentar na mesa de decisões do Banco Central Europeu. San Marino e Vaticano também são assim. Imprimem moedas comemorativas em euro, mas dependem da União Europeia para qualquer ajuste econômico. O Vaticano, inclusive, tem o Papa estampado nas moedas. Por fim, temos o Zimbábue. Em 2008, a hiperinflação lá foi tão absurda que uma nota de 100 trilhões de dólares zimbabuanos não comprava um pão. A solução? Abandonaram a moeda oficial e passaram a aceitar várias moedas estrangeiras: dólar, euro, yuan, rand, tudo junto e misturado. Recentemente tentaram relançar uma nova moeda nacional, mas o povo ainda confia mais no dólar americano. Afinal, quando o dinheiro vira piada, a confiança vira artigo de luxo. E agora que você conhece esses exemplos, talvez esteja se perguntando: como afinal essas economias funcionam sem ter uma moeda própria? Pode parecer impossível, mas uma economia pode sim funcionar sem ter uma moeda oficial. A chave está na confiança. Se o povo acredita que aquela moeda tem valor, ela circula, seja ela impressa por seu governo ou por outro. No Panamá, por exemplo, as pessoas recebem salário em dólar, fazem compras no mercado usando dólar e pagam aluguel da mesma forma. O que muda é que o país não tem o poder de decidir quanto vale esse dinheiro, nem como controlá-lo. Essa ausência de soberania monetária traz efeitos diretos no mercado. Sem um banco central emitindo moeda, não há como usar a política monetária para ajustar a economia em tempos de crise. É como estar num carro sem freio de mão. Se a ladeira vem, só resta torcer para ter pista suficiente. Um país com moeda própria pode baixar juros, aumentar liquidez, controlar inflação. Já um país sem moeda oficial depende das decisões alheias, como as dos Estados Unidos ou da Europa. Ainda assim, há uma certa eficiência nesse modelo. Não ter uma moeda própria pode significar mais previsibilidade e menos risco de desvalorização brusca. Para quem vive do comércio ou depende de importações, isso é um alívio. Empresas estrangeiras se sentem mais seguras, já que lidam com moedas conhecidas. No dia a dia, o cidadão comum talvez nem perceba. Ele só quer que o dinheiro que recebe sirva para comprar pão, gás e pagar a escola dos filhos. Pode soar estranho à primeira vista, mas abrir mão de uma moeda oficial tem suas vantagens, e algumas são bem atraentes. Imagine não precisar se preocupar com desvalorização repentina, nem com um banco central imprimindo dinheiro desenfreadamente. Países como o Panamá vivem essa realidade. Ao usar o dólar, eles ganham uma economia mais estável, com inflação baixa e previsível. É como andar de carona num carro que raramente quebra. Outro benefício é a confiança internacional. Investidores, empresas e bancos se sentem mais seguros ao lidar com moedas fortes. Ninguém gosta de colocar dinheiro num lugar onde o câmbio muda a cada semana. Quando um país usa o euro ou o dólar, transmite uma imagem de previsibilidade. E isso atrai negócios. Um exemplo: o setor bancário do Panamá é robusto justamente por conta da dolarização. Menos risco cambial, mais entrada de capital. Além disso, a economia operacional. Manter uma moeda oficial custa caro. Impressão, segurança, controle, política monetária, reservas internacionais, tudo isso exige estrutura. Ao terceirizar a moeda, o país corta muitos desses gastos. Claro, abre mão de autonomia, mas em troca ganha eficiência. É como quem aluga uma casa ao invés de comprar. Você não é o dono, mas também não precisa se preocupar com o telhado quando chove. Agora, será que tudo isso vem sem custo? Viver sem uma moeda oficial também tem suas armadilhas, e elas não são poucas. A principal delas é a perda total de controle sobre a própria economia. Um país sem moeda própria não pode emitir dinheiro quando precisa estimular o consumo. Também não pode baixar os juros para aquecer o mercado interno. Se os Estados Unidos ou a Europa decidirem subir as taxas de juros, o impacto chega direto, sem que o país possa reagir. É como viver num apartamento onde o vizinho decide quando você liga o ar-condicionado. Outro problema está na vulnerabilidade a crises externas. Imagine que o país usa o dólar e, de repente, os Estados Unidos entram em recessão. O efeito vem em cascata.
as exportações diminuem, o turismo encolhe, o consumo cai. E o governo fica de mãos atadas. Não dá para desvalorizar a moeda para torná-la mais competitiva, porque ela nem é dele. A economia vira passageira de um carro dirigido por outro, e isso, meu amigo, pode custar caro quando a estrada fica sinuosa. Há ainda o risco de desigualdade no acesso ao sistema financeiro. Em regiões pobres onde falta dinheiro circulando, o uso de moedas fortes pode travar o comércio local. No Zimbábue, por exemplo, muitos não tinham acesso ao dólar e começaram a trocar produtos ou usar moedas paralelas. É o famoso jeitinho da sobrevivência. Mas quando o povo precisa improvisar a própria economia, é sinal de que o modelo oficial não está funcionando. E aí vem a pergunta: será que todo país deveria mesmo ter uma moeda? Imagine acordar amanhã e descobrir que o real deixou de existir. Nada de notas com animais da fauna brasileira, nada de Banco Central definindo a Selic. Em vez disso, o Brasil resolve adotar o dólar americano como moeda oficial. Pode parecer ficção, mas esse tipo de cenário já foi cogitado em momentos de crise econômica. A promessa? Estabilidade, credibilidade e uma economia livre da inflação crônica que já traumatizou gerações. Mas na prática, o que aconteceria? O governo perderia o controle sobre os juros, o câmbio e a quantidade de dinheiro em circulação. Qualquer ajuste dependeria da política monetária dos Estados Unidos. E sejamos sinceros, o Brasil nunca foi prioridade na mesa de decisões da Casa Branca. Isso poderia sufocar setores inteiros do mercado nacional. Uma indústria exportadora, por exemplo, teria mais dificuldade para competir com países que podem desvalorizar suas moedas e ganhar vantagem. Por outro lado, o consumidor médio até poderia gostar da ideia. Afinal, salários em dólar, viagens internacionais mais previsíveis e preços mais estáveis soam bem no papel. Mas o custo da transição seria imenso. Contratos reescritos, bancos reajustando sistemas, empresas reformulando preços. E há ainda a perda simbólica. Deixar de ter uma moeda oficial é como abrir mão de um pedaço da identidade nacional. No fim das contas, essa escolha seria como trocar a bússola por um GPS que você não controla. E se o futuro for ainda mais radical do que isso? Você sabia que existem países que mudaram de moeda mais de 5 vezes em poucas décadas? O Zimbábue, por exemplo, chegou ao ponto de imprimir notas de 100 trilhões de dólares. Isso mesmo, trilhões, e ainda assim não dava para comprar um pão. Foi tanta desvalorização que o povo perdeu completamente a fé na moeda local, o que explica por que hoje preferem usar dólar, rand e até Bitcoin. E por falar em Bitcoin, algumas nações já estão flertando com o futuro. El Salvador, em 2021, se tornou o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Sim, a criptomoeda que muita gente ainda trata como aposta virou, por lá, meio de pagamento, salário, compra no supermercado. Claro, a transição não foi tranquila, mas a ousadia colocou o país no centro de uma discussão mundial. Será que o dinheiro do futuro nem será mais impresso? Para fechar, tem gente que sonha com uma moeda única global, uma espécie de moeda do planeta Terra, unificando os sistemas e eliminando câmbios, taxas e desigualdades. Parece utopia? Talvez. Mas em um mundo onde países abrem mão da própria moeda, outros adotam criptoativos e blocos econômicos, fortalecem sua influência. A ideia nem parece tão distante assim. E o mais curioso, quanto mais se entende de moedas, mais se percebe que o verdadeiro valor nunca está no papel, está na confiança. E o que vem depois disso é surpreendente. Então me diz, depois de tudo isso, ainda acha que uma moeda oficial é indispensável para uma economia funcionar? O que você faria se, de repente, o dinheiro que você usa todos os dias simplesmente deixasse de existir? A verdade é que a moeda é só uma ferramenta. O que movimenta uma nação de verdade é a confiança no sistema e a habilidade das pessoas em se adaptar. Será que o Brasil sobreviveria sem o real? Será que você, no seu dia a dia, conseguiria viver usando uma moeda estrangeira? Como isso afetaria suas compras, seu salário, seus planos? Comenta aqui. Qual dessas histórias mais te surpreendeu? Qual desses países você jamais imaginava que funcionava sem uma moeda oficial?
Se você curtiu esse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre curiosidades históricas, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui a gente fala do que ninguém comenta e transforma a informação em poder. Bora juntos nessa jornada?